Boa noite, mais uma semana começando e seguimos juntos com o Jornal do Rio. Essas são as principais notícias do dia. Vamos falar sobre a chacina que aconteceu em São Gonçalo no fim de semana. A polícia investiga se uma disputa entre traficantes e milicianos teria motivado esse crime. E ainda o enterro do jornalista dono de O Maricá aconteceu hoje. Nesse caso, a polícia já trabalha com a investigação de execução. E um flagrante de ratos no entorno do batalhão de São Cristóvão. Olha só essas imagens, roedores por todas as partes. A gente vai falar sobre esse assunto já já. E ainda tem o futebol. O Flamengo venceu de virada e foi o único do Rio a passar nessa rodada do Campeonato Brasileiro com uma vitória. Mas o clima depois do jogo continuou muito quente entre a torcida e o técnico Abel Braga. Clima frio lá na Serra do Rio de Janeiro. Termômetros com menos 5,4 graus. Se você gosta de frio, vai aproveitar e muito porque essa frente fria continua por aí. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu tô te esperando, hein? Quatro pessoas morreram e 8 ficaram feridas em uma chacina que aconteceu no bairro Porto Velho, em São Gonçalo. A polícia trabalha com a investigação, nesse caso, tentando identificar se, na verdade, uma disputa entre traficantes e milicianos teria motivado esse crime. A repórter Camila Greco esteve na cidade e tem informações pra gente. Há pelo menos 20 anos que o domingo deste grupo começava com uma partida de futebol e terminava assim, com festa. Mas ontem foi diferente. Essas imagens mostram o desespero de moradores do bairro Porto Velho, em São Gonçalo, durante o atendimento do SAMU às vítimas. 2 pessoas morreram no local. Fábio Rosa dos Santos, de 41 anos, e Janete Ribeiro, de 53 anos. Neste vídeo, ela aparece dançando com o marido, que também foi ferido e segue internado. Entre os mortos também estão o professor de espanhol José Luiz Caetano e o compositor e pintor Valdir Pinto Oliveira Sobrinho, de 60 anos. A filha de Valdir, que preferiu não se identificar, conta que o bairro já não estava mais tão seguro como antes. Eu falava que de uns tempos para cá tava muito perigoso. Que ninguém viam pessoas sendo assaltadas vindo do mercado, vindo do trabalho, e que era para eu ter cuidado. Nos últimos 20 dias a gente estava ouvindo muitos tiros. Outras 7 pessoas ficaram feridas, 5 permanecem internadas. Pela manhã, o cenário era de muita tristeza. Pertences foram deixados para trás. O crime aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Testemunhas contam que homens já passaram de carro por aqui, atirando contra o grupo que estava no bar fazendo uma festa de confraternização. Foram disparados pelo menos 20 tiros que a gente vê as marcas ainda ali nas paredes. A perícia já foi feita e agora a polícia quer saber o que teria motivado o crime. Em seguida, no local próximo, outro bar, eles supostamente roubaram, levaram pertences de algumas pessoas e deram tiros para o alto. Então, é o mesmo grupo. Nós queremos saber por que houve essas 2 ações de forma diferente. A região sofre com disputas entre tráfico de drogas e milícia. Ali é uma região onde há disputa por território. Então, tanto pode ser a ação de um grupo como de outro. E pode ser um grupo querendo que a polícia vá pelo caminho errado. E a Camila Greco, conversando com alguns moradores, trouxe para a gente um pouco mais de detalhes sobre esse caso. A Janete, que apareceu nessas imagens dançando, ela estava com um vestido vermelho, ela completaria 59 anos agora, 15 de junho. Ela estava nesse local comemorando com o marido que estava ali com ela, apareceu nas imagens, segue internado ainda, com um quadro de saúde ainda preocupante. Olha aí a Janete dançando com o marido, esse que está de amarelo aqui na imagem, e eles foram comemorar anos de relacionamento nesse dia, nesse bar com esse grupo de amigos. Estava realmente muito feliz, como a gente viu nessas imagens. Agora a gente aguarda as investigações. Vamos chamar agora a nossa reportagem ao vivo, porque na semana passada relatamos aqui vários ratos no pátio da unidade de pronto atendimento da Tijuca. Mas parece que não é só por lá, não, que os roedores chegaram. No batalhão de São Cristóvão também, César Cavalcante. Boa noite para você. Oi, Thaís, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, mais um flagrante, esse feito pelo ouvinte da Rádio Band News FM, o Telmo Bernardo. Ele filmou ali com o celular dele alguns ratos passando. A gente consegue ver nas imagens que é uma família de 3 ratos, 3 roedores, mas ele conseguiu visualizar 6. E ele passou também informação para a gente de que esses ratos estão perto
do refeitório, de onde fica também a cozinha do batalhão de São Cristóvão. A Polícia Militar informou que a Vigilância Sanitária realizou vistorias no batalhão em fevereiro e que a área da despensa, onde é armazenada a comida, portanto, não fica perto aí do refeitório. Mas a gente consegue ver também, em outra imagem agora passada pelo ouvinte Nicodemos Gomes, também para a Rádio Band News FM, a situação da fachada do batalhão de São Cristóvão. Realmente deteriorada, Thaís. Valeu, César. César Cavalcante, daqui a pouquinho está de volta com mais informações para a gente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco falamos sobre a morte de um jornalista em Maricá. Ele foi enterrado hoje e a gente vai falar sobre o andamento das investigações. Mais de 30 toneladas de drogas apreendidas ao longo dos últimos 2 anos foram queimadas em Santa Cruz. As drogas foram colocadas num forno de alta pressão desta siderúrgica em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Logo em seguida, as 33 toneladas de entorpecentes foram queimadas. O local foi escolhido pelo Instituto Estadual do Ambiente para garantir que a incineração respeitasse as normas ambientais. Todo o material queimado foi apreendido nos últimos 2 anos em ações das Forças de Segurança Pública do Rio. Nas últimas 24 horas, mais drogas foram apreendidas em rodovias que cortam o estado. No domingo, meia tonelada de maconha foi encontrada num carro roubado na rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na região metropolitana do Rio. Quem dirigiu o veículo era um adolescente de 16 anos que foi apreendido. Em depoimento, ele confessou que tinha saído de Foz do Iguaçu e que trazia a droga para o Rio de Janeiro. Pelo serviço, iria receber R$10 mil. A PRF descobriu que o carro usado pelo adolescente era clonado e que o registro de roubo tinha sido feito em Canoas, no Rio Grande do Sul. Já nesta madrugada, 150 quilos de drogas foram encontrados num carro após o motorista tentar fugir de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. O homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas. E vamos falar de um assassinato que aconteceu no fim de semana. Foi enterrado hoje no Rio de Janeiro o jornalista Robson Diorno. Ele que foi executado no fim de semana em Maricá. A polícia trabalha exatamente com essa linha de investigação, a execução. O corpo de Robson Diorno, de 45 anos, foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Executado a tiros na porta de casa na noite do último sábado em Maricá, região metropolitana do estado, ele era dono do jornal O Maricá, que fazia críticas a políticos e denunciava a expansão da milícia na região. Filiado ao PSL, o empresário e jornalista pretendia se candidatar à prefeitura do município nas eleições do ano que vem. Depois de fazer uma perícia no local, policiais aqui da Delegacia de Homicídios de Niterói ouviram parentes e testemunhas. Eles também analisaram imagens de câmeras de segurança que mostram um homem encapuzado dentro de um carro atirando em Robson. Segundo a delegada responsável pelo caso, os assassinos planejaram o crime e armaram uma emboscada para matá-lo. No momento ele não estava no carro, então isso foi planejado para que ele não estivesse inclusive em carro nenhum. Nós vamos buscar a possível motivação, com quem ele estava lidando, quem ele estava criticando, se havia divergência, com quem havia divergência, todos os passos. Nós temos que reconstruir os passos, inclusive, da vítima. Nós não podemos fechar linha. Agora, podemos dizer, com certa segurança, que o crime tem relação com as atividades da vítima. Pode ser um atentado à liberdade de imprensa, de expressão, e pode ser também algo relacionado à política. Pode ser um crime político, pode, de razões políticas, né? Agora a gente segue falando de saúde aqui no Jornal do Rio, isso porque o Hospital Miguel Couto ganhou um novo tomógrafo. Esse equipamento que vai ser usado para atender casos de emergência. A expectativa é de que mais 3 mil exames sejam realizados por mês. Fabricado no Japão, o novo tomógrafo do Hospital Municipal Miguel Couto é considerado um dos mais modernos. Através das imagens em alta resolução, os médicos conseguem definir de forma mais ágil qual o diagnóstico do paciente. Um equipamento desse pode fazer 100 exames por dia. Nós podemos fazer 3 mil exames por mês, porque a gente não fecha sábado e domingo. Às vezes chegavam 30 pacientes. Como todos os hospitais estão recebendo tomógrafo, a gente não precisa fazer mais aquele trânsito
emergencial pela cidade, com ambulância, levando passageiro de um lado para o outro, dependendo da disponibilidade. Agora, tem disponibilidade em todos os hospitais. Maria Gerlaine, de 19 anos, que está internada há mais de 20 dias com dores abdominais, foi a primeira a fazer os exames no novo equipamento. Estou muito feliz. Este é o quarto aparelho a ser colocado em uso este ano, de um total de 10 que foram comprados para as unidades municipais de saúde. Só no Miguel Couto são feitos 3.200 exames de tomografia por mês. Outros equipamentos e mobiliário hospitalar foram adquiridos pela Prefeitura para renovar o parque tecnológico dos hospitais da rede municipal. Com tudo isso que está chegando, a gente vai ter mais qualidade, os melhores diagnósticos. Então, isso só vai qualificar ainda mais a saúde do município do Rio. E um novo investimento ainda no mesmo hospital foi anunciado hoje durante esse evento de inauguração do tomógrafo. Agora o Rio de Janeiro, na cidade, também vai contar com a primeira ressonância magnética, um investimento de mais de R$3.200.000, que será feito já nos próximos meses. Além disso, as obras já começaram para a adaptação do espaço para o recebimento dessa nova máquina. E ouvimos agora há pouco a palavra do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele que também se manifestou nesse momento da entrega do tomógrafo sobre o processo de impeachment, o impedimento dele, esse processo que está correndo na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A fala dele hoje provocou um verdadeiro reboliço na CPI. Acompanhe. Olha, eu acho que o impeachment já morreu. Ele só falta ser enterrado. Porque as testemunhas que iam me acusar me defenderam. Sem pé, sem cabeça, não tem o menor sentido. Até a gente discutir isso aqui. É um ato meramente político que vai ser varrido para o lixo da história. E, diante dessa palavra do prefeito Marcelo Crivella, os vereadores que realizavam uma das sessões da CPI, um dos momentos de depoimentos da CPI que pede aí o impeachment de Marcelo Crivella, eles pararam a sessão e reclamaram muito, criticaram muito essa fala do prefeito do Rio de Janeiro. Esse caso que diz respeito justamente à investigação do patrimônio público aqui do Rio de Janeiro, da renovação de publicidade nas áreas públicas do Rio. O prefeito nega qualquer irregularidade nesse tipo de ação, nesse caso específico. Vamos seguir atualizando para você os destaques aqui da cidade. Vamos falar da Avenida Niemeyer. Agora a Prefeitura do Rio começou as demolições das casas, 12 das 26 já começaram a ser demolidas. Agora uma parceria com o Ministério Público deve ser montada nos próximos dias para dar andamento agora ali às obras necessárias para a Avenida Niemeyer. Inclusive o prefeito disse que deve começar já nos próximos dias as obras na ciclovia Tim Maia, essa que desabou em vários trechos ali da Niemeyer. Mesmo com equipes da Prefeitura monitorando as encostas aqui da Avenida Niemeyer, moradores do Vidigal e também motoristas que circulam pela via temem que novos deslizamentos aconteçam. Lembrando que na semana passada o Ministério Público solicitou à Justiça a interdição imediata do tráfego de veículos aqui da região. Essa ação do Ministério Público pede ainda a retirada de todos os moradores das casas no trecho do Morro Dois Irmãos, justamente voltado para a Avenida Niemeyer. A Prefeitura da cidade iniciou a demolição de 12, um total de 26 construções que foram completamente interditadas pela Defesa Civil na comunidade do Vidigal. Casas essas que ficam no ponto exato onde aconteceu um deslizamento de terra que chegou a interditar completamente a Avenida Niemeyer. Nesta segunda, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que pretende avaliar, junto ao Ministério Público, as melhores medidas a serem tomadas. Crivella afirmou ainda que vai retomar as obras na ciclovia em breve para a reconstrução da estrutura. Quem passa por aqui, seja pedestre, motorista ou os próprios moradores da comunidade do Vidigal, dizem que temem e muito, porém, alguns não têm outra opção e o maior temor é justamente nos dias chuvosos. E a seguir, a noite mais fria do ano, os termômetros chegaram a menos 5,4 graus em Itatiaia. Estamos de volta e com informação ao vivo. Vamos voltar aqui à redação para trazer informações com César Cavalcante sobre o projeto Laranjeira Presente. Fale pra gente, César. Pois é, Thaís. O governador Wilson Witzel disse que está conseguindo arrumar as finanças do Estado e, por isso, pretende instalar a Operação Presente, desta vez no bairro de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Isso em até 2 meses, viu? Os custos ainda estão sendo estudados, vão ser detalhados depois. A gente lembra que o projeto teve
Por último, a instalação nos bairros do Leblon, Tijuca e também em Ipanema. E há o interesse já anunciado pelo governador de levar o projeto para a Barra da Tijuca, para a Baixada Fluminense e também para São Gonçalo. Começou na Lapa há alguns anos e reduziu bastante a criminalidade. Em vários bairros, acaba havendo um apoio do próprio comércio para que os agentes façam o trabalho. Thaís. Valeu, obrigada, César. E a gente segue por aqui, agora vamos falar sobre a maior roda gigante da América Latina, que já começou a ser construída na zona portuária do Rio de Janeiro, terá 88 metros de altura e deve ficar pronta até o fim do ano. A estrutura que começa a fazer parte do cenário do Porto do Rio já chama a atenção. Mas quando a obra estiver concluída, os 88 metros de altura vão literalmente saltar aos olhos. É a outra visão do Rio de Janeiro que muitos cariocas não têm, que é a visão para dentro da cidade. É como se alguém estivesse chegando num transatlântico e tivesse essa visão do Rio de Janeiro. Vai ter ali. Cerca de 80 funcionários trabalham para colocar o novo ponto turístico da cidade de pé. Projetada para receber cerca de 20 mil pessoas por dia, ela terá investimento 100% privado. O terreno foi cedido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, que receberá por 5 anos um aluguel do espaço. E nós nos obrigamos a pagar um aluguel mensal de R$200 mil ou 5% do faturamento da roda gigante, o que for maior. A ideia é que em outubro todo esse canteiro de obra desapareça e no início de novembro a roda gigante finalmente comece a girar. O preço dos ingressos ainda está em estudo, mas não deve ultrapassar R$ 50. A obra foi um desafio para a construtora, que fez estudos na China e adequou o projeto às normas brasileiras. A gente fez um estudo de viabilidade de vento. Segundo as normas brasileiras, a carga de vento maior no Brasil é de 50 metros por segundo, tá? Toda a estrutura da roda está dimensionada para essa carga. No Rio de Janeiro, só para nível de informação, é de 35 metros por segundo, segundo as normas. Então a gente está bem acima dessa carga. A roda ainda não ganhou o nome oficial, mas num cenário desse, o nome não deve importar muito. Basta apenas começar a girar. E como, começar a girar com uma vista dessa da zona portuária do Rio de Janeiro, Baía de Guanabara de um lado, outros cartões postais da cidade do outro. Vale a pena conferir, estamos ansiosos. E a gente segue falando sobre o mar pertinho, ainda no centro do Rio de Janeiro. A Prefeitura dá início às obras de conservação do Cais do Valongo. Essas obras que começaram na última semana e tiveram financiamento de organismos internacionais, principalmente de órgãos americanos. A imagem que se tem ao caminhar pelo Cais do Valongo não mostra a importância que este ponto da zona portuária do Rio possui para a história do Brasil. Este casal veio dos Estados Unidos e visita o Rio pela primeira vez. Para Sean, se ele e a esposa não tivessem lido a respeito do Cais do Valongo antes da visita, não saberiam onde estavam, já que as placas são bem pequenas. There's no museum or no monument, no memorial or anything. Mas este cenário está prestes a mudar com o início das obras de conservação do Valongo, considerado o maior porto escravagista preservado das Américas e patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Na primeira fase das intervenções, serão R$2 milhões de recursos provenientes do Fundo dos Embaixadores dos Estados Unidos para a Preservação Cultural. A primeira fase da obra é uma obra estrutural. Neste primeiro momento, também está prevista a derrubada deste muro da via de serviço do Hospital dos Servidores, para que os turistas consigam dar a volta completa ao redor do monumento. Já na segunda fase, que deve começar no próximo semestre, serão instaladas câmeras de monitoramento, placas com informações sobre o Cais do Valongo e nova iluminação. Esse cais, ele é um exemplo simbólico bastante importante de como a historiografia oficial foi deixando submersa uma memória que ela precisa ser contada.
E o que a gente precisa também contar para você é que tivemos agora recorde nacional de frio aqui no Rio de Janeiro. Olha só essas imagens lá do Parque Nacional de Itatiaia, no interior do estado. Menos 5,4 graus. Menos 5,4 graus, a gente vê ainda essa geada, né, atingindo a vegetação no local. Aqui na capital também foi frio, um pouco menos, mas foi frio também. 15,2 graus de temperatura aqui no Rio de Janeiro, lá no alto da Boa Vista. E essa temperatura mais amena deve continuar já nos próximos dias. A expectativa, pelo menos, é essa. Tem termômetros variando entre 16 graus aqui na capital e máxima até de 33. Tá aí uma variação bem grande, 16 durante as noites e madrugadas e 33 durante o dia. E a previsão é de que a partir de agora as temperaturas sofram uma queda bem significativa. A gente vai para o intervalo e vamos falar do clima quente. Aí sim, lá no Flamengo, entre a torcida e o técnico Abel Braga. Apesar disso, o time foi o único que passou com vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro. Já já a gente está de volta. Você viu essa vinhetinha, você já sabe que tem informação do futebol aqui no Jornal do Rio. E lógico, estou muito bem acompanhada de Roberta Barroso para falar da rodada do Brasileirão em relação aos times cariocas. E aí, Roberto, o Flamengo venceu de virada, mas não acalmou a torcida não, né? Ainda não, Thaís. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, o Flamengo venceu, mas não convenceu, né? Bateu o Atlético Paranaense por 3-2, o Flamengo chegou a abrir o placar com o Gabigol. Primeiro teve esse pênalti que o Gabigol sofreu, o juiz foi lá, consultou o VAR e aí aplicou mesmo o pênalti, o Gabigol foi e balançou as redes. Mas o Atlético Paranaense foi quem tomou conta do jogo, foi pra cima e o Marcelo Cirino empatou a partida, ele que já jogou pelo Flamengo. Depois teve esse pênalti aí, Bruno Henrique em Madison, o juiz foi lá conferir e anotou mesmo o pênalti e o Marcelo Cirino foi quem cobrou. Primeiro cartão vermelho ali pro Bruno Henrique, Marcelo Cirino cobrou e fez. O Flamengo mesmo desorganizado, Thaís, foi pra cima, o Bruno Henrique empatou o jogo e o Rodrigo Caio de cabeça marcou o último gol, né? 3-2, placar final no finalzinho dessa partida. E o Abel Braga, muito pressionado pela torcida, foi muito criticado, né, nessa partida, mas a gente mostrou ali os jogadores dando todo aquele apoio. O time está com o Abel Braga, Thaís. Falta torcida agora. Vamos falar do Fluminense que perdeu para o Bahia e o toque de bola não deu certo dessa vez, né? Dessa vez não funcionou, perdeu para o Bahia por 3-2. O Arthur abriu o placar, tá aí o gol para vocês. Aí o Fluminense respondeu, o Johnny Gonzalez sofreu esse pênalti, o Pedro cobrou e fez. E aí o Agenor foi tentar driblar, olha só, o Gilberto do Bahia, e resultou nisso, o Gilberto fez o gol. Teve esse pênalti aí muito polêmico, isso porque o Gilberto do Fluminense teria afastado a bola com o braço, aí o juiz foi lá, né, e aplicou o pênalti. O Gilberto cobrou, o Agenor defendeu. O que aconteceu com o Agenor? Levou o segundo cartão amarelo, foi expulso dessa partida. O Rodolfo entrou e aí não conseguiu evitar o gol do Gilberto. O João Pedro ainda diminuiu para o Fluminense. O Vasco, Thaís, falar do teu Vasco, né? Lá, o Vasco empatou por 1-1 com o Fortaleza, ainda não conseguiu vencer nesse campeonato brasileiro. Abriu o placar com o Iago Pikachu de pênalti, tá aí o gol pra vocês. Só que aí o Fortaleza, no finalzinho do segundo tempo, acabou empatando o jogo aos 43 minutos, de novo no finalzinho, Thaís. E o Botafogo, rapidinho. Botafogo perdeu no sábado pro Palmeiras com um pênalti polêmico, isso porque o juiz primeiro marcou simulação do Daverson, deu cartão amarelo, depois mudou tudo e o Botafogo, Thaís, vai pedir anulação da partida. Obrigada, Roberta. Uma boa noite pra você que tá em casa. Eu te espero amanhã às 10:07. Até lá.